Shalom Vraha, mais uma aula incrível para nós sobre velas de Shabbat. Será que eu posso acender minhas velas de Shabbat com a lâmpada elétrica? A gente vai gravar a aula, né? Pergunte ao Rabino. Então o Rabino, eu tô tentando achar o Rabino. De novo, eu tô tentando achar o Rabino. Ele e o Hillel, eles estão combinando de, sumir. Eles falam assim, Rivka, vamos gravar uma aula para os alunos, pergunte ao Rabino. Aí eu arrumo tudo e eles somem. Vamos achar eles? Shalom Vraha! Então vamos, já que achamos nosso querido Rabino Glória e nosso querido Hillel, vamos para a primeira pergunta. Pergunte ao Rabino. Sim. Rabino, por que devemos acender as velas de Shabbat? Por que devemos acender as velas de Shabbat? Muito bom, muito bom. Está escrito na Torá, em Parashat Yitro, que fica no Sefer Shemot, está escrito Zachor Yom Shabbat lekadsho. Lembre-se do dia do Shabbat para santificá-lo. Lembre-se. Então ele vai ser um mandamento, faça. Você tem que se lembrar, faça. No Chumash Dvarim, na Parashat Vayitchanan, vai estar escrito Shamor et Yom Shabbat lekadsho. Então guarde, quer dizer, um mandamento, não faça. Então, o mandamento de guardar. Então, o Shabbat, ao mesmo tempo que ele é um mandamento faça, ele também é um mandamento não faça. Então, nós ficamos assim numa situação que faço ou não faço? Quer dizer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que não fazer? A própria Torá explica que você não pode acender fogo no meio do Shabbat. Você precisa de um fogo, acende esse fogo antes do Shabbat. Então, quando é o Shabbat, já vamos chegar nesse detalhe muito importante, está escrito, quando Hashem criou o mundo, está escrito, Erev Veiboker, foi a noite e foi o dia. Só que esse, e foi a noite e foi o dia, nós não sabemos exatamente se a noite dos 6 dias da criação começava com o pôr do sol. Por quê? Quando Hashem criou o primeiro dia, ele falou, foi a noite e foi o dia do primeiro dia. Só que o sol apareceu somente no quarto dia. Então, teve noite, teve dia, Hashem criou a luz, Hashem criou a escuridão no primeiro dia. E ele criou tudo no primeiro dia. Sim, mas esse conceito de luz e escuridão, que Hashem criou a luz no primeiro dia, e Hashem criou a escuridão também. E esse conceito de luz e escuridão vai nos levar a uma situação de que existe por trás dos bastidores, existe no mundo espiritual tzirufim, que são dar um exemplo para vocês, eu não vou conseguir explicar todo o assunto profundamente em português. O Alter Rebbe, primeiro Rebbe de Chabad, ele escreveu o Tânia e ele foi acusado pelo governo da Rússia de estar mandando tzedakah para o Koilel Chabad, que era em Hebron, que pertencia ao Império Otomano, que eram os inimigos da Rússia. Ele foi acusado de ter escrito no Tânia que um judeu ele tem que cumprir 613 mandamentos porque ele tem uma alma divina. E ele esteve 53 dias na prisão relativo aos 53 capítulos do Tânia. E nessa prisão eles queriam verificar exatamente, eles sabiam que ele era uma pessoa muito elevada, eles queriam verificar se ele era uma pessoa muito elevada de verdade, ou se ele era um charlatão que estava enganando todo mundo. Então os próprios russos queriam verificar isso. Colocaram ele numa cela embaixo da terra que você não tem ideia se é dia e se é noite. E no meio do dia aparece lá um dos ministros da Rússia que estava interessado realmente no caso dele. E ele aparece lá todo sonolento de pijama e pergunta para o Alter Rebbe, fala, agora está no meio da noite, por que você não está dormindo? Aí o Alter Rebbe falou, cada hora tem um nome de Hashem, que Hashem ele recria o mundo, cada hora. Ele não só criou o mundo, e o mundo existe por si só, mas o mundo é como uma projeção, é como uma sincronização. Então a cada hora Hashem ele recria
ele cria novamente o mundo, a cada instante. E aí, essa sincronização, essa nova criação, ela está dependendo de nomes de Hashem, ela é representada por nomes de Hashem, com os Tzirufim. O nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei, é o nome de 4 letras, com os Tzirufim, com a pontuação, um tipo de pontuação, outro tipo de pontuação, tem vários detalhes. E o Alter Rebbe falou, olha, esse nome de Hashem que eu estou vendo agora, quer dizer, essa sincronização que está acontecendo agora entre o mundo espiritual e o mundo material, fazendo com que o mundo material exista, é uma sincronização noturna. Quer dizer, ele falou exatamente que horas que era da noite, porque ele falou, cada hora tem um nome de Hashem, numa sincronização diferente, numa formação diferente de escrita, de nekudot, de letras e nekudot. E aquele horário, ele falou exatamente a hora certa, porque ele estava vendo aquela sincronização, o Alter Rebbe. Então o que acontece? Que no primeiro dia, quando Deus falou, foi a noite, e foi o dia do primeiro dia, não precisava de sol, não precisava de lua, não precisava de estrelas, que já existia essa categoria de noite e dia no lado espiritual que estava fazendo esse mundo material existir. Isso desde o começo do mundo. Então, na hora que chegou no 4º dia, Hashem falou que criou o sol, a lua e as estrelas, e falou que esses astros eles vão servir agora para marcar o dia, a noite e o começo do mês, etc, etc. Mas a gente não precisa disso para determinar o que é noite e o que é dia, de acordo com a Torá. Então, os 6 dias da criação são 6 dias de 24 horas, mesmo que o sol e a lua apareceram somente na quarta-feira. Então, o primeiro dia também tinha 24 horas. Como você mede essas 24 horas? De acordo com essas, como a gente fala, tem a tabela periódica, a gente fala a união de elementos, como se fala isso? Essas junções, fusões, sim. Tem um nome mais adequado. Combinações. Então essas combinações do nome de Hashem, que é chamado Shem Havai, esse nome de 4 letras, essas combinações elas vão determinar para a gente, começa no mundo espiritual e isso faz existir a cada hora o mundo material, e essas combinações vão determinar para a gente os horários. Então, a gente tem que guardar o Shabat, o 7º dia, porque 6 dias Hashem criou o céu e a terra. Então, mesmo que nos primeiros 3 dias não tinha sol, não tinha lua, eles também são dias de 24 horas, por causa dessas combinações de Shem Havai. Chegamos então na sexta-feira da criação do mundo. Nós não sabemos se o 7º dia começou a partir do pôr do sol ou a partir da saída das estrelas. Isso não chegou até nós. Nós sabemos que Ben Hashmashot que Erefaim, dizem nossos sábios na Gemara, o Ben Hashmashot, que é esse horário entre o pôr do sol e a saída das estrelas, ele é como um piscar de olhos que naquele instante mudou o dia. E a gente não sabe se é o primeiro instante, se é o segundo instante, se é o terceiro instante, se é o 4º instante. Então, a entrada do Shabat, nós vamos acender as velas antes do pôr do sol, e a vela de Avdalá, que vai ser acesa depois do Shabat, nós vamos acender depois da saída das estrelas. Por causa que nós não sabemos exatamente qual instante, é um instante de piscar de olhos, então nossos sábios determinaram que sempre vamos acender as velas antes do pôr do sol, e o Shabat sempre vai sair depois da saída das estrelas. Dentro da regra que todo mandamento da Torá, nós temos que rigorar. O mandamento de Rabanan dá para facilitar. Mandamento da Torá, temos que rigorar. Então, e o Shabat, guardar o Shabat é um mandamento da Torá. Exatamente. Então tem 2 mandamentos da Torá. O mandamento faça, do Shamor, de guardar o Shabat. O mandamento... Desculpa, o mandamento não faça, quer dizer, guardar o Shabat é o mandamento não faça, quer dizer, não faça o que é proibido fazer no Shabat. Zahor tem uma Shabat Lekotsho, mandamento faça, quer dizer, lembre-se do Shabat para santificar ele. E aí nós entramos assim, numa categoria de mandamentos que
nossos profetas deveriam dar mais detalhes sobre... Estou guardando o Shabbat, então a Torá fala: não acenda fogo no Shabbat em todos os lugares onde vocês estiverem. Então, eu sei que eu não posso acender fogo. Depois vem a construção do Mishkan, e o trabalho que é feito no Mishkan, ele é chamado de Melachá. E a palavra trabalho em hebraico é Avodah. Então, sendo que o Mishkan foi feito por meio de 39 trabalhos, e esses trabalhos são chamados de Melachá, e no Shabbat, em relação ao Shabbat, está escrito Lo ta'aseh kol melachá, não faça todo o trabalho, e é usada a palavra Melachá. Daqui deduzem nossos sábios que tem uma ligação entre os trabalhos proibidos no Shabbat e os trabalhos do Mishkan, e a Torá coloca a mitzvah do Shabbat do lado da mitzvah do Mishkan, e nos diz explicitamente que não poderemos construir o Mishkan no Shabbat. Nos indica dessa maneira, com essa ligação entre as duas parashot, que não poderemos construir o Mishkan no Shabbat. E dizem nossos sábios, esses 39 trabalhos que o Mishkan foi feito por meio deles, eles são os 39 trabalhos proibidos de se fazer no Shabbat. Então, da onde tiramos as 39 proibições? Sim, Shabbat? dos Tiramos 39 dos trabalhos 39 para fazer um templo proibidos. móvel. Templo móvel que é o Mishkan, a gente não vai traduzir como tabernáculo, porque não é o português que a gente fala. Se você atravessa a rua, pergunta para a vizinha, fala para ela: olha, eu preciso de um tabernáculo. Ela vai falar: a taberna do maluco é lá na esquina, né? Então, é o primeiro boteco que você achar aí. É a taberna do maluco. Então, o que a gente fala assim de Mishkan? Mishkan é o templo móvel. Essa é a tradução. A palavra Mishkan quer dizer o lugar onde paira. A palavra Mishkan quer dizer a moradia de Hashem. Então, por quê? Cada família no povo de Israel tinha uma tenda, e essa tenda, a família tinha lá uma menorá, né, um candelabro para acender a vela de noite, tinha uma mesa para comida, tinha um incenso, porque se a criança escapava um pipizinho no chão, mesmo que você tirava, cobria, mas aquele chão absorvia, então ficava um cheirinho meio... então você tinha um incenso para manter um bom ar dentro de casa, um bom cheiro. E a Hashem pediu para Moshe Rabbeinu, falou: eu quero morar junto com vocês, eu quero que vocês me façam também uma tenda. Vocês estão morando em tendas, eu quero que você me faça uma tenda também. Então, na sua tenda tem a menorá, tem o candelabro, então coloca um candelabro na minha tenda também. Na sua tenda tem o seu armário de viagem. O armário de viagem é uma arca. Você não viaja com armário de 4 portas, é um baú. Então faz um baú, faz uma arca para mim também. Na sua tenda tem um incenso, então coloca o incenso na minha também. Na sua tenda tem uma mesa com a comida, então coloca a shulchan com lechem apanim, coloca para mim também. Então, dessa maneira, Hashem falou assim: Ve'asul mikdash, vocês vão me fazer um mikdash, um santuário, ve'shachanti betocham, e eu vou morar junto com vocês. Então, o Mishkan, se você for traduzir a palavra Mishkan para português, vai ser moradia. Não vai ser tabernáculo. Então a gente tem que sair do cristianismo. Assim, todos esses conceitos cristãos, o cristianismo não é um derivado do judaísmo, é um derivado da mitologia. Inclusive a gente tem uma aula no canal muito boa que fala sobre... Exatamente. Então a gente tem que tirar... as bagagens, né? Aquelas velhas bagagens que a gente fala sempre, né? A gente, não é culpa da gente, não é culpa sua, né? Ter essas bagagens, é coisas que nos foi colocado desde que a gente nasceu. Então a gente não tem muita escolha, a gente vai vivendo essas coisas e colocando elas na nossa vida. Mas assim, o ideal é a gente ir se desfazendo, cada dia um pouco, largando essa bagagem católica e apostólica romana das costas, e ir trocando isso. E você vai ver que no final das contas o peso vai ficar bem mais leve para você carregar, muito melhor. Muito bom. Então, nós temos que sair do Egito e não levar o Egito junto. Deixar o Egito para trás. Então, o profeta Isaías, o profeta Ishayahu, ele nos explica
que Vekarat al Shabbat Oneg. Você tem que chamar o Shabbat de um prazer. O que quer dizer? Se alguém vier no domingo te perguntar como foi o Shabbat, você tem que falar, olha, foi um prazer. Nossos sábios não sabiam o que era pela Torá, o que a Torá considera um prazer. Então eles pegam um antônimo. O contrário do prazer é uma aflição. Aí eles encontram, em relação a Yom Kippur, está escrito, vocês vão afligir as suas almas, não vão comer, não vão beber. Então eles deduzem daqui, então o contrário de aflição é prazer. Então, sendo que a aflição é não comer e não beber, então eles entenderam que ter um prazer é você comer, você beber. E aí eles fizeram uma pesquisa, eles vão sempre pelos 70% do povo. Perguntaram para todas as pessoas da época deles, assim, de acordo com a maioria das pessoas, quando faz um casamento, casa o filho, casa a filha, ela vai oferecer um peixe, uma carne, comidas importantes. Então, eles falaram, a gente vai ter que transformar o Shabbat num prazer, comendo um peixe, comendo uma carne, fazendo um kiddush, tomando um copo de vinho, comendo halá, comendo pão. E se a pessoa está no escuro, e ela está, Deus me livre, ela tem que adivinhar onde está o peixe, onde está o pão, onde está o vinho, e Deus me livre, com 10 crianças na mesa... Deixa de ser um prazer. Deixa de ser um prazer, se torna um desespero. E o Shabbat tem que ser um prazer. Então, nossos sábios decretaram, eles fizeram mitzvah de Rabbanan, ou seja, assim, a Torá diz que tudo que eles decretarem do lugar que Hashem vai escolher, aí está decretado. Ou seja, é como se a própria Torá tivesse decretado, que a Torá falou para a gente não se desviar nem para a direita nem da esquerda, de tudo que eles decretarem do lugar que Hashem vai escolher. Eles não decretaram muitas coisas, mas quando nós estávamos, o nosso povo tinha o Bet HaMikdash, e lá sentaram os sábios de Israel, e eles fizeram um decreto, isso é chamado Mitzvah de Rabbanan, Mitzvah dos nossos sábios, de acendermos as velas de Shabbat. Por isso, as mulheres também são obrigadas a acender vela de Shabbat. Uau, coloca a voz. Porque se fosse um mandamento da Torá de acender as velas de Shabbat... Com horário determinado. Que ela é sexta-feira. Ela tem. É sexta-feira antes do pôr do sol, uma vez por semana. Então ela tem um horário determinado. Então... Seria um mandamento só para os homens. Isso não é um mandamento só para os homens. Sendo que é um mandamento de Rabbanan, dos nossos sábios, então ficou um mandamento para as mulheres também. Então quer dizer que, no caso da mulher, porque nossos sábios escolheram, deram prioridade, se acender as velas em casa, é por causa que você tem que ter o prazer no Shabbat. É por causa da honra para o Shabbat. Você não vai fazer o casamento da sua filha no escuro. É por causa da honra que você tem que dar para o Shabbat. Então, você dá honra com iluminação. Você consegue enxergar a sua comida com iluminação. Então, essa iluminação também é Oneg Shabbat, também é o prazer. E também é honra. Quer dizer, você coloca luzes, você está dando um respeito para esse dia. Sem falar que naquela época, lá antigamente, querosene era caro. Não tinha querosene. Nem tinha querosene, mas na época agora da querosene aqui já era difícil, né? Na época era azeite, então todo o óleo, né, o azeite. Então, e todo o processo que tem para você fabricar o azeite não é fácil, não é rápido e etc. E se torna uma coisa cara. Então, daí dá pra gente tirar uma ideia, né, Abba? Tipo, tudo no passado era mais complicado, era mais difícil. A carne, por exemplo, cabra, caça, essas coisas. Então, tudo o que era mais importante deixava-se para dar honra para o Shabat. Então... Exatamente. Aí, nossos sábios decretaram as velas de Shabat também pelo motivo de Shalom Bait. Shalom Bait é uma coisa muito importante para o marido e a mulher não brigar, né? Porque Deus me livre, se tem que comer no escuro, e Deus me livre, começa a tropeçar um no outro, começa a cair comida no chão, vai dar maior briga dentro de casa. Então foi mais um motivo que eles decretaram. Sim. Agora, sendo que foi decretado que
dentro da sua casa, a família se reúne para fazer um Shabbat. Então precisamos que as velas estejam acesas por todos esses motivos, por causa da honra do Shabbat, por causa do simples fato de eles terem decretado isso também, mas eles decretaram por causa da honra do Shabbat, por causa do prazer do Shabbat, por causa do Shalom Bait. E por todos esses motivos, a gente tem que ter as velas acesas antes do pôr do sol. Então, por que eles deram prioridade à mulher para que ela acenda as velas, se existe a necessidade das velas estarem acesas? E o marido, ele, em relação à Torá Mitzvot, o marido ele tem mais mandamentos do que a esposa. Por que já não jogaram essa responsabilidade para o marido? Jogaram a responsabilidade para a mulher. Coitada, está cheia de crianças para cuidar. Podiam dar essa prioridade para o marido e falar, olha, deixa a sua esposa cuidando dos nenês, você acende as velas. Então, dizem nossos sábios que no primeiro dia Hashem criou a luz. Essa luz, ela era uma luz que você podia ver o mundo de ponta a ponta. Ela era uma luz que você não precisava de óculos. Você queria ler alguma coisa no outro país, você se focava e ela tinha essa capacidade que você podia ler uma placa de trânsito em Nova York, só se focando. E tem muitas histórias sobre essa luz. Mas a Eva, a Havá, Hashem falou para Adão que ele pode comer qualquer coisa que tenha, qualquer fruta de qualquer árvore que tenha no paraíso, só não vai poder comer a fruta do Etz Hadat, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Hashem falou para ele, se você come essa fruta você morre. O Adão ouviu isso de Hashem e ele falou isso para Eva. Então a Eva ouviu do marido, então já vai ser menos grave. Ela não ouviu diretamente de Hashem. A cobra perguntou para Eva, a cobra falou, eu sempre estive aqui, esse mundo sempre existiu. Chegou alguém, comeu essa fruta, virou Deus, e ninguém gosta de concorrência, então ele não quer que vocês comam para vocês não virarem Deus também. Aí ela falou, não, Deus me livre, meu marido me falou que se eu tocar nessa árvore, eu morro. Aí o anjo da morte que estava abaixado na cobra, né, que estava falando, empurrou a Eva para a árvore, e ela bateu na árvore e ele falou, tá vendo, você tocou na árvore e não morreu, você vai comer essa fruta, você não vai morrer também. Aí ela comeu e não morreu. Mas o que ela não sabia é que assim, ela teria que ter vida eterna, mas ela não ia morrer agora, ia morrer daqui a 930 anos. Na verdade, ela morreu, né? Afinal das contas, depois... Ela morreu naquele dia, porque ela só que ele ia viver mais 900 anos. No dia que você comer, perecível. Você vai morrer, porque um dia para Deus são 1000 anos. Ela se tornou perecível. Aquele dia já começou a morte dela, começou a contar os dias. Aí o que acontece na prática? Aí ela foi lá para Adão e mostrou que ela estava comendo aquela fruta e ela não morria. E não tinha morrido. Ela falou, olha, o argumento da cobra tá bom, que ninguém quer concorrência, e ela falou que estava aqui, ela viu alguém comer essa fruta e virou Deus, então ela deu a fruta para o marido, convenceu ele a comer, e dizem nossos sábios no Midrash que essa fruta, uma das opiniões é que era uva, e que ela espremeu essa uva dentro da boca dele, tipo assim, deu vinho, foi o primeiro vinho. Primeiro vinho, suco de uva. Aí o que aconteceu por causa disso, que o suco de uva é considerado vinho, para consertar isso, que na hora que ela deu para ele comer aquela fruta, quem fez a besteira primeiro foi ela. Aquilo causou com que aquela luz do mundo saísse do mundo. Então ela tirou a luz do mundo. Depois disso nós ficamos com a luz do sol, da lua, das estrelas, mas a luz do mundo, que era a luz que Deus criou no primeiro dia, que Hashem falou, vai or, Hashem não falou fiat lux, isso é papo furado, Hashem falou, e aí or, Hashem falou no hebraico clássico, que seja luz. Aquela luz que Hashem criou no primeiro dia não era a luz do sol do quarto dia, e aquela luz, que era a luz importante, ela tirou do mundo. Por causa dessa transgressão que ela fez, ela tirou a luz do mundo.
Por causa disso, determinaram nossos sábios, agora ela vai ter prioridade para acender as velas de Shabbat, que vão trazer a luz para o mundo, vão trazer a Geulah. E então ela tem que trazer a luz para o mundo. Ela vai acender as velas de Shabbat. Prioridade. Então, mas é claro que as velas precisam ser acesas, e se ela não puder, por estar dando a luz, ou por estar qualquer outra situação, está tomando banho, perdeu a hora, chegou o horário, o sol vai se pôr, quem tiver lá acende, o marido. Se tiver filhos, né? Que já possam acender. Assim, aí vamos continuar agora, detalhe importante. Então aquela fruta provavelmente era a uva. Então o marido vai receber a prioridade de fazer o kiddush com um copo de vinho. E aquela fruta podia ser também o trigo, que naquela época era do tamanho de um coqueiro. Então a gente vai ter a mitzvah de comer as halot no Shabbat, que é o pão que é feito de trigo. E de qualquer maneira, voltando para o assunto das velas, então essa vela de Shabbat é luz. Ou seja, os motivos dela, um motivo que os nossos sábios decretaram, e por que eles decretaram. Então, vamos chamar isso. O primeiro motivo é porque eles decretaram, não importa o motivo. O primeiro motivo é um decreto dos nossos sábios. Então, vai ter o motivo da honra do Shabbat, que você quer dar uma honra, então você tem luzes para honrar. O outro motivo é por causa do Shalom Bait, outro motivo é por causa do prazer que você tem que ter no Shabbat. Então, você vendo as coisas, você vai ter um prazer. Então, nós sabemos que as velas do Shabbat, elas são uma coisa tão importante que ela vai te trazer, vai fazer uma sincronização espiritual com essas coisas. Quando eles falam que a vela é para Shalom Bait, não é que, olha, tecnicamente, eles já te trazem isso espiritualmente. Quer dizer, espiritualmente as velas de Shabbat vão te trazer Shalom Bait, harmonia familiar. Espiritualmente, as velas de Shabbat, elas vão te trazer prazer. Espiritualmente, as velas de Shabbat, elas vão te trazer muitos benefícios, vão te trazer luz, a luz espiritual. Então, com o que nós acendemos as velas de Shabbat? Então, nós já sabemos que durante toda a seudá do Shabbat, você precisa que as velas estejam acesas, porque você precisa ver... É uma regra? Tem que estar? É uma ordem? Vamos chegar lá. Todo o assunto da aula de hoje é esse. Vamos chegar lá. Você sabe que você tem que ter luz durante toda a refeição do Shabbat. Toda a janta, que no almoço já tem a luz do sol. E sendo que você tem que ter luz a janta inteira, e você vai jantar até as 10 da noite. Então, você tem que ter iluminação até as 10 da noite. Aí, vamos para um detalhe muito importante, que é o tema da nossa aula de hoje, que eu vou contar para vocês. O Rav Moshe Weber, que vocês estão vendo lá naquele quadro, ele tinha uma yeshiva chamada Yeshiva Berosh Miriam, uma yeshiva de Kabbalah. Eu viajava de Kfar Chabad, viajava 1 hora só para fazer uma pergunta para ele. E a esposa do Rav Moshe Weber, eu já ficava lá para Shabbat, viajava na quinta-feira para fazer a pergunta, já ficava para Shabbat. A esposa dele, antes de acender as velas de Shabbat, ela pedia para mim, para eu, apagar todas as luzes da casa, que a casa não era nada grande. Tinha a luz do quarto, a luz da cozinha, a luz da pequena sala que eles tinham, a luz da Mirpeset. Pedia para eu apagar todas as luzes, apagava todas as luzes rapidamente. Depois, na hora que ela ia acender as velas de Shabbat, primeiro ela acendia as luzes que ela iria precisar, que seria a luz da sala em cima da mesa de Shabbat, que seria a luz da cozinha, seria a luz da Mirpeset, a varanda, a luz do banheiro. Depois que ela acendia as luzes elétricas, ela acendia as velas de Shabbat e falava a brachá
e fazia todos os pedidos, e isso me deixou encucado. Falei, pera, ela vai, graças a Deus, a mitzvah, eu estudei na Yeshiva, a mulher tem que acender as velas de Shabbat. Mas por que toda vez que eu estou lá Shabbat, eu vejo que ela tem esse roteiro, ela pede para mim apagar as luzes. E depois ela, antes dela acender as velas de Shabbat, ela não pede para eu acender a luz da cozinha, ela própria acende. E aí ela acende as velas de Shabbat e fala brachá. Então, fui estudar esse assunto a fundo. E tinha um rabino no Mea Shearim, o Rav Moshe Weber morava no Mea Shearim, chamava Batei Húngaro, um lugar que ele morava dentro do Mea Shearim, o número era 133. Chego lá de olhos fechados na casa dele. Hoje ele já faleceu, ele era, ainda, o passaporte dele ainda era do Império Turco. Ainda ele era assim, era de 1900 e não sei quanto, assim, baixos 1900 baixos, assim, tipo 1923, uma coisa assim. E de qualquer maneira, eu subi a casa dele, atravessava a Rehov Mea Shearim, a rua Mea Shearim, entrava no Shuk, que era o mercado, era a rua do mercado, tipo, tinha a sinagoga do Balatânia, que era a sinagoga do Chabad, e tinha uma sinagoga que era o Shtibalach, e lá no Shtibalach tinha um grande rabino chamado Rav Eliashiv. Esse Rav Eliashiv era um grande sábio, um grande gaon, um grande rabino, e ele sentava no segundo andar da sinagoga, uma sinagogazinha bem rústica, assim como a nossa, bem rústica, e ele sentava no segundo andar da sinagogazinha. Todo mundo que tinha uma pergunta subia direto, não precisava bater na porta, que a porta estava sempre aberta, subia direto e perguntava para ele. E perguntaram para ele em relação à lâmpada elétrica, se dá para acender as velas de Shabbat com a lâmpada elétrica. Ele falou que sim, porque eletricidade é fogo, e só que o hidush dele foi que os rabinos da época que inventaram a eletricidade, eles deram esse psak, que você pode acender as velas de Shabbat com lâmpada elétrica, mas eles falaram assim, nossos sábios falaram que a vela de Shabbat precisa de azeite e precisa de pavio, então sendo que essa lâmpada elétrica, o fio dela, a eletricidade é considerada o azeite, e a luminosidade dela, ela tem aqueles fiozinhos, a lâmpada antiga, aquilo é considerado o pavio, e eles deram o psak, determinaram a halakha em relação à época deles. Inclusive o Rav Chaim de Brisk, ele queria mostrar para todo mundo que a eletricidade é fogo, então na Avdalá, ele fazia Avdalá com lâmpadas elétricas, para mostrar que, olha, acender a lâmpada, acender o fogo, fazia brachá, borem oresh, sobre lâmpadas elétricas. Só que nesse meio tempo, as lâmpadas mudaram e agora as lâmpadas viraram LED. E o LED não tem os fiozinhos e não tem todos aqueles requintes. E o que foi determinado por Rav Eliashiv, não importa se a lâmpada é LED, se a lâmpada é a lâmpada de 100 anos atrás, se a lâmpada é uma lâmpada LED fosforescente, fluorescente, o que importa para ele é a iluminação, independente da fonte da iluminação. Pode ser solar. Mas contanto que ilumine. Contanto que ilumine. Mas a energia solar ela carrega, depois ela vira eletricidade. Ela é eletricidade, então ela entra na categoria de eletricidade. Então, independente disso. Tem pessoas que perguntam assim: mas o meu sistema da minha casa é todo solar. Não tem problema. Se ela tiver uma represa do lado da casa dela e tiver lá a usina hidráulica, né, que ela faz a eletricidade, ou se for como Israel, que eles fazem eletricidade por meio de... Eólica? Não. É um tipo de carvão que eles fazem... são turbinas que funcionam com uma coisa que eles queimam lá, com um tipo de enxofre, não sei exatamente, eu me lembro que eu passei lá, mas não me lembro qual era ou é um carvão ou é um material que ele se parece com um carvão.
não importa a fonte da eletricidade. Na hora que isso se tornou eletricidade, então, por exemplo, o rio não é eletricidade, mas se o rio está fazendo funcionar uma usina elétrica, a partir da hora que surge a eletricidade, a partir dessa hora a gente vai considerar ela eletricidade. Ou como ele falou, a eloica, né? O vento não é eletricidade, mas a partir da hora que o negócio vai girar e vai dar à luz a eletricidade, a partir gerar. A partir dessa hora, a gente considera essa eletricidade, ela vai ser considerada fogo. Então, o Rav Elyashiv, ele traz essa determinação de que não importa o que causou essa luminosidade, a lâmpada não precisa ter os fiozinhos que são comparados aos pavios, simplesmente o fato da lâmpada estar iluminando, isso foi o que os nossos sábios decretaram, que a gente precisa da luminosidade. Ou seja, você tem essa luminosidade, isso é uma honra para o Shabbat, você tem essa luminosidade, e isso vai te trazer Shalom Bait, isso vai te trazer prazer no Shabbat. Então, essa luminosidade... E qual que era a intenção dela, então? Ela apagava as luzes, aí ela acendia as luzes e ela ia acender as que ela queria antes de acender as velas. Isso. Então, essa luminosidade, ela pode ter qualquer fonte. Então, ela pode ter a fonte do azeite com pavio. Ela pode ter a fonte da energia elétrica, contanto que seja luminosidade. Ou seja, a energia elétrica pode fazer outras coisas também que não são luminosidade e entraria na categoria de fogo, de acender fogo no Shabbat. Então você liga um chuveiro elétrico. Se você abriu a torneira do chuveiro elétrico, ele começou a esquentar água. Você está no escuro, mas é considerado fogo, porque é outra característica do fogo, que a resistência elétrica ela é fogo. E o fato é que ela esquenta água. Se não fosse fogo, não esquentaria água. Então, na prática, nós pegamos assim, a luminosidade por si só. Diz o Rav Elyashiv que esse foi o interesse dos nossos sábios, independente disso, se você criou essa luminosidade com azeite e pavio, ou se você criou essa luminosidade com uma lâmpada LED. Por isso, que agora vamos voltar para a Rabbanit do Rav Moshe Weber. Ela acendia as velas de Shabbat, são aquelas velas altas. A vela que da época antiga não era parafina. Tipo, eu estou te falando de 1978, 79, 46 anos atrás. Hoje é 2024, então 46 anos atrás, aquelas velas eram bem primitivas. Os árabes faziam e não sei o que eles colocavam lá, banha de camelo, vai saber o que eles colocavam. Na vela não importa, é para acender para Shabbat, contanto que a luz seja uma luz bonita. O que os nossos sábios proibiram foi quando a luminosidade da vela, um óleo que não faz uma boa luminosidade, um pavio que não faz uma boa luminosidade, então eles proibiram certos materiais de pavios e certos óleos por causa da luminosidade. Então o Rav Elyashiv ele pegou isso como exemplo, falou, olha, você vai ler na Mishnah, Bamei Madlikim, Bamei Lo Madlikim, com o que você pode acender, com o que você não pode acender. O interesse dos nossos sábios é que o negócio ilumine bem. Então, mesmo que você tinha azeites na época e pavis que não iluminavam bem, mas podia acender disso uma vela, eles não liberaram. Eles liberaram só o que iluminava bem. Então, a gente, voltando para a Rabbanit, ela acendia velas. Primeiro, então, ela pessoalmente foi acender a luz elétrica com o botão. Ela acendeu a luz da cozinha, depois ela pessoalmente acendeu a luz da sala, acendeu a luz do banheiro, acendeu a luz da merpeça, da varanda, e aí ela, sem falar nada por enquanto, nunca conversou com a gente entre. E eu vi que ela já estava dentro de um processo, dentro do esquema, dentro de uma... Então, depois que ela, sem falar nada, acendeu a luz da cozinha, da sala, da merpeça, aí ela foi acender as velas de Shabbat. E depois que ela acendeu as velas de Shabbat,
ela falou a brachá, né, colocou as mãos na face, falou a brachá, depois ela fez 500 mil pedidos, e a gente esperou até terminar os 500 mil pedidos. Aí depois, Rav Moshe Weber simplesmente com 70 não sei quantos anos de idade, fala pra gente, agora vamos rezar. Você imagina então que ele vai atravessar a rua, já tem uma sinagoga do lado esquerdo, uma do lado direito, uma na frente, a sinagoga do Chabad no Shuk. Não, a gente ia rezar no Kotel, ia a pé até o Kotel, e de Meacharim até o Kotel não é simples, ele ainda é um senhor, ele não ia correndo, ele ia rápido, mas não ia correndo. A gente rezava lá, uma reza palavra por palavra aí, depois a gente voltava devagarzinho porque aí era subida. Tinha que evitar uns árabes aqui lá também, tinha que evitar lugares que você está exposto, então a gente dava voltas também. E cada judeu, coitado, que ele encontrava no meio da rua, cada noia judeu lá, ele convidava ele para comer na casa dele no Shabbat, e até a gente chegar, então você imagina que velas pode aguentar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então não tinha problema, porque a luz elétrica ainda estava ligada. Mesmo que a vela terminasse, a luz ainda estava ligada. Então essa luz, posteriormente, nós descobrimos que a Rabaneta, ela acendia as velas, ela já tinha intenção. Colocava as lâmpadas elétricas da casa na intenção das velas de Shabbat. Entendi. Ela adicionava, porque se a vela de Shabbat terminou, pelo menos a luz elétrica continuou, ainda é considerado que você está comendo com a luz, e que você tem Shalom Bait, você tem um prazer, você está respeitando o Shabbat. Quer dizer, então se a sua vela terminou, não é um problema, você tem ainda luz elétrica. Agora, numa época que não tinha luz elétrica, tinha 2 jeitos. Os Separadim, que eles eram mais pobres, países árabes eram mais pobres, eles começavam a rezar Vit já durante o dia. E aí tem um horário que é permitido para você acender as velas de Shabbat, por isso que ela desligava e ligava de novo. Esse horário se chama Plaga Mincha, que ele é 1h15 antes do pôr do sol. Se você acendeu as velas de Shabbat antes, não é considerado que você acendeu velas de Shabbat, porque ninguém está vendo que você está acendendo para Shabbat. Então, por isso ela apagava as luzes antes de acender as velas e acendia de novo. Porque, olha, agora você está vendo, eu estou acendendo para o Shabbat. Então, você não deve acender as velas mais do que 1h15 próximo ao Shabbat. Que aí você poderia apagar e acender de novo. Isso seria a situação para consertar isso. Então, você acende as velas a partir do Plaga Mincha. Você pode acender as velas com brachá. A tradição a de Jerusalém era acender as velas 1 hora antes do Shabbat. Porque até acender, até isso, até aquilo, eles costumavam 1 hora antes. Aqui no Brasil se costuma 20 minutos antes. Conversei com o Rabino essa semana que geralmente lá em Israel a gente fazia 18 minutos antes, fora de Jerusalém. Mas aqui se costuma 20 minutos antes, não sei qual é o motivo. Ele também não sabia, mas ele falou, nos últimos 50 anos aqui era 20 minutos antes, não sei porquê. E eu também não sei porquê, mas assim, 18 minutos, pergunta. Então, uma pergunta que é muito assim recorrente das pessoas que com relação às velas é que, por exemplo, eu acendi, tem crianças em casa, etc., ou tem uma corrente de vento, acendi minhas velas de Shabbat, recebi o Shabbat e minhas velas apagaram. E aí? Então, nesse caso, se você fez desse jeito, você, antes de acender as velas, você apagou a luz da sala, acendeu de novo, e depois, diretamente acendeu as velas, que está sendo visível que você acendeu essa luz para Shabbat, e você também não, diz o Alter Rebbe, você não pode deixar uma janela aberta em frente às velas de Shabbat. Então, você não pode causar com que elas se apaguem. Mas aí, se aconteceu é uma coisa assim espontânea, não uma coisa que... Não foi intencional. Mas se aconteceu das velas não terem uma durabilidade tão grande, você começou a jantar muito tarde
ou crianças brincando, deixar a vela apagar sem querer. Então, a vela da sala, a luz elétrica da sala, nesse caso, se você apagou ela antes de acender as velas de Shabbat, você acendeu ela antes de acender as velas de Shabbat, que está sendo visível que você acendeu aquela luz para Shabbat, está dentro desse horário de Plaga Mincha, de 1h15 antes do pôr do sol, já te serve como luz de Shabbat. E vai ter quem diga também que o fato de ter iluminação, mesmo se você não fez desse jeito que era bonito fazia, o fato de você ter iluminação, quer dizer, você tem iluminação no Shabbat. Então, você já é de hábito deixar a luz da sala de jantar ligada, deixar a luz... Então aí, o problema de hábito é problema em relação ao Shabbat, porque a vela de Shabbat, ela tem que servir para você como vela de Shabbat. Você acendeu isso... então dá, peraí, deixa eu entender. Então Sim. eu tenho que intencionar a minha luz. Por exemplo, a gente chega, eu acredito que essa história é conhecida de poucos, né, da Rabanite. Então, chega o Shabbat, eu tô com a minha luz acesa da minha sala de janta. Você está 20 minutos antes do Shabbat com a luz acesa da sala de janta. Sala de jantar. Não, acendi porque tem que deixar acesa, né? Eu vou comer Não no importa o escuro. motivo que você acendeu. 20 minutos antes do Shabbat, a luz da sala estava acesa. Como agora ela está acesa, ela estava acesa 20 minutos antes do Shabbat. Sim, e aí? Você quer considerar, você quer adicionar essa luz da sala às suas velas de Shabbat? Não quero nada. Nunca tinha, Então, se você não quer pensado nada, dessa então forma. compra velas bem grandes e deixa elas assim, velas de várias horas. Mas se você não encontrar velas grandes, ou se você come rápido, tipo, aí voltando para o Sefaradim, que esse era o caso que a gente estava. Então eles tinham pouco dinheiro, as velas antigas eram de azeite de oliva, então eles já rezavam Mincha 1h15 antes do Shabbat, que era a Plaga Mincha. Eles rezavam Arvit também nesse horário, que depois que termina o horário de Mincha, para o Rabi Yehuda, na Mishnah, terminou o horário de Mincha, você já pode rezar Arvit. Então, para o Rabi Yehuda, você poderia rezar Mincha até o Plaga Mincha, e depois disso Arvit. Alachá ficou em aberto, quer dizer, então eles rezavam Mincha e Arvit 1h15 antes do pôr do sol, e aí já começava o Kiddush. Eu me lembro disso, em Yerushalayim eu vi isso. Eu no Shtibelach eles rezavam, era dia eles rezando Arvit, que era a tradição deles desde. Então, na prática, mesmo que as velas eram pequenas, quer dizer, eles não tinham dinheiro para muito azeite, mas aguentava que eles comiam rápido. Agora, tem um patente, né, que a gente está falando sobre esse patente. Depois que inventaram a luz elétrica, tudo, os rabinos da época da invenção da eletricidade consideraram a eletricidade sendo fogo, quer dizer, a pessoa que acende uma lâmpada no Shabbat é como se tivesse acendido um fósforo, e sendo que eletricidade é fogo, então serve para velas de Shabbat também. Aí, nós não vamos costumar a fazer assim, quer dizer, aparentemente, depois que você ouviu tudo isso, você pode falar, olha, chego na minha casa 20 minutos antes do Shabbat, acendo a luz da sala, coloco as mãos nos olhos, olho para cima, falo, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu ladlik ner shel Shabbos Kodesh. Aparentemente, essa é a conclusão. Só que por causa de motivos que nós temos a tradição, que todo mundo vê, que você está acendendo as velas de Shabbat, porque é Shabbat, na honra do Shabbat e tudo mais. Então é claro que a gente vai acender velas. Agora, independente assim, vamos entrar assim nos detalhes da vela, né? Você não vai precisar, se você já fez desse jeito como o Rabbanito fazia, que antes de você acender suas velas, você apaga a luz da sala e acende de novo, inclui a luz elétrica na sua vela de Shabbat, você se salva de um problema, que se as velas terminaram, se o bate-papo foi bom, se fizeram lechaim até 1h e as velas terminaram nesse meio tempo, você continua comendo na luz do Shabbat. Ou seja, esse era o patente. Agora,
como nós vamos verificar agora as perguntas dos tudo. nossos alunos, foi tudo. Então vou continuar. Foi tudo, do hospital a fazer... Agora em relação ao hospital, assim, aqui no Brasil, não se preocupe, assim, vou contar para vocês, eu comprei no Mercado Full, no Mercado Livre, 100 velas eles chamam isso de vela de Reshô, tea lights. Eles vendem 100 velas por R$36. Se você está assistindo esse vídeo no ano em que ele foi feito, então 100 velas por R$36 no Mercado Full do Mercado Livre. E o que acontece? Olha, chegará amanhã, está tudo certinho. Só que você já tem que comprar antes da quinta-feira, porque eu chegar amanhã, pode ser amanhã, 9 da noite também, né? Então, o que acontece na prática, que essas velas, eles te dão uma prazo de validade de 2 horas e 5 minutos. Eles escrevem aqui o prazo de validade. Então, vamos dizer assim, 2 horas e 5 minutos é o tempo que te leva 20 minutos antes do pôr do sol. Depois o sol se pôs. Depois você rezou Arvit. E sentou para jantar. Não foi pro cótel. Não foi pro cótel. Então, está dentro do prazo, né? Agora, uma coisa interessante, se você apagou a luz da sala e acendeu antes, com a intenção de que também você vai colocar a sua luz da sala dentro das velas de Shabbat. E você fez isso antes de acender essas velas, mesmo se você ficou comendo até 1 da manhã e as velas de Shabbat já terminaram, mesmo assim, você ainda está dentro dos padrões de estar comendo a luz das velas. Outra coisa, a vela, ela vem com os ingredientes dela, ela é feita de parafina. Agora, não tem problema se a vela é kasher ou não, contanto que você não coma as velas. Você não vai comer a vela, a vela não precisa ser kasher. Quer dizer, as leis de kashrut da Torá, elas se referem somente a coisas que você vai comer. Então, por exemplo, você vai escrever um Sefer Torah. Meu genro, ele é um sofer lá em Israel. Ele escreve um Sefer Torah. O couro onde o Sefer Torah é escrito tem que ser de animal puro, mas não precisa ser de um animal que passou por shchita, um animal que foi feito abate kasher. Pode ser um animal que morreu de velho, pode ser um animal que os goim mataram. O importante é que o couro é de animal puro. Então tem coisas na Torá assim que você, por exemplo, você se veste, você tem um paletó de couro, esse couro que você está se vestindo pode ser também de um animal que não seja puro, que não vai ser escrito nele um Sefer Torah. O chapéu dos maiores rabinos lá de Israel, por exemplo, o próprio Rav Moshe Weber, que ele tinha um Streimer, é um chapéu que ele é feito de rabos de um tipo de raposa que era chamado de Martin. Tem muitas lendas assim em relação com por que começou essa tradição na Hungria antiga de usarem o Streimer, mas é rabo de raposa. Rabo de raposa, você não come raposa e não é kasher, não é animal puro, mas era roupa de Shabbat dos Hasidim de Jerusalém. Então, tem uma história por trás desse Streimer, tem uma história que envolvendo dizem, as raposas, não tem a ver com a raposa. Dizem que o rei da Hungria, o rei da Áustria, né? A Áustria-Hungria era um país só naquela época, e o rei da Áustria, acho que ele proibiu os judeus de vestirem chapéus de pele. É uma história que eu vi em Jerusalém mesmo. Eu também ouvi lá. Eles proibiram os judeus de irem de chapéu de pele porque é muito bonito e o judeu não podia ter coisas tão lindas assim. E aí eles usaram os rabos então das raposas porque isso não foi proibido, que isso era descarte. Essa história que contaram, a história que eu ouvi do Rabbi Yaakov Friedman, que era um Hassid Satmar muito importante, ainda é, que na Romênia, na Hungria, eles não tinham, coitados, não tinham o que comer. Então, por exemplo, ele me falou, Rabbi Yaakov Friedman, que o judeu precisava de comida para Shabbat.
O que ele fazia? Ele comprava um frango, fazia a shchita, fazia o bate kasher, tirava as penas, tirava os pezinhos e as asinhas e vendia o frango já limpo para o goi. Então eles tinham lá a carteira de clientes deles. Ele comprava 2 frangos na sexta-feira, limpava, vendia para o goi que ele vendia sempre. E ele ficou com as asinhas e com os pezinhos, e isso era o chulent do Shabbat na Romênia e na Hungria. Então, dentro desses critérios, você imagina um judeu desses, que ele, para sobreviver, ele faz uma coisa dessas, ele não iria ter dinheiro para comprar um chapéu de pele, mas o descarte é que eram os rabos. Então, eu acho que a história verdadeira é essa. Não, acho que, porque a gente não ouviu de um decreto de um imperador do Império Austro-Húngaro, a gente não ouviu coisas. Isso você só ouve em Jerusalém. Você não ouve de verdade na história que aconteceu uma coisa dessa. Então acho que vai mais para a falta de dinheiro mesmo do que para... Mas de qualquer maneira, voltando às velas, então a gente pode vestir chapéu de... se puder pegar o extremo, por favor. Agora só dizer aqui que o nosso querido Léo, meu filho espiritual, ele vai tentar pegar para vocês o extremo para mostrar de perto. Muito, muito interessante. Aqui ele é feito de rabos de raposa. Esse aqui é o original. Hoje em dia me falaram que já é sintético, mas esse é o original. Então você pode vestir uma coisa que não é kasher, porque você está vestindo. O senhor ficou legal de história, primeira vez que eu vejo. Fiquei o Rebbe de Butantan Rebbe. Aí você pode então vestir uma coisa... Ele é bem macio, bem gostoso. Sim. Você pode vestir então uma coisa que não é kasher. Vamos ver como é que você... O Rebbe, que já o extremo, já o Rebbe. O Rebbe do Butantan Rebbe. O Shtabach Shamalaat. Tá vendo? Agora ficou que ficou. Parece que, seu número. Tá vendo? Seu número. Combinou. Leva para Jerusalém, faz um desfile lá. Aí, na prática, assim, a gente pode vestir uma coisa que não é kasher. Sim. A gente não pode comer extremo. A gente pode vestir o extremo. A gente não pode comer a vela. Mas pode usar qualquer tipo mas de vela. pode usar qualquer tipo de vela. Então vai ter uma pessoa uma aluna me ligou e falou: Rabino, nunca acendi velas de Shabbat porque não encontrei velas kasher na minha cidade. Então eu falei para ela: não sabia que você estava comendo as velas. Se eu soubesse que você estava comendo as velas, ia já te indicar um psiquiatra, uma aluna nossa, ia te tratar. Mas assim, então você não pode deixar ela pingar num prato. Tá bom, não acende ela no prato. Então, essas velas de chapinha, a vantagem delas é que no Yom Tov a gente não pode colar as velas. E às vezes sai 2 dias de Yom Tov e 1 dia de Shabbat. Você não pode colar as velas, você tem que ter... Se você acende 5 velas, você já tem que ter 15 velas nos castiçais prontas. E a vela de chapinha não, você... Tira a chapinha velha no Yom Tov, tira a chapinha usada e já coloca a vela nova. Então, continuando, no Brasil, se a pessoa vai dar luz, ela vai para o hospital e chega sexta-feira, 20 minutos antes do pôr do sol, ela acende vela de chapinha, a faxineira vai entrar no quarto e vai falar: senhora, a senhora não pode acender fogo aqui? Então ela fala: mas eu, por motivos religiosos, eu preciso acender velas de Shabbat, e vai terminar assim, num beijos e abraços. Já me aconteceu. Eu estava em situações assim que eu precisei acender as velas de Shabbat no hospital, e as brasileiras são muito boazinhas, elas entendem. Em Israel, ninguém vai te entender. Israel vai entrar, a faxineira vai pegar a vela, primeiro ela vai apagar, ela vai falar: olha, é proibido acender fogo aqui. Pode gritar, pode berrar, pode tentar subornar ela, pode dar 100 shekels para ela, não vai adiantar nada. Ela vai falar: olha, regras são regras, a gente tem medo que o hospital pegue fogo, não vai poder acender as velas.
A pessoa chegou no hotel, mesma coisa, no quarto do hotel você não pode acender velas. Você acende a vela de Shabbat, o detetor de fumaça ela começa a tocar e já entra um bombeiro no seu quarto. Então, nesse caso, aí tem um lugar lá em Israel que é um Mahon na Torá Ve'aretz. Deixa eu até ver, por incrível que pareça, eu até estava pesquisando sobre isso também, que eles inventaram um castiçal de velas elétricas para acender no Shabbat. Só um instantinho. E aqui vocês estão vendo, tem uma empresa em Israel que eles inventaram, então, para você poder acender no hotel ou no hospital. Eles inventaram, então, a vela elétrica de Shabbat, que ela já vem com bateria, já vem 2 velas. Então, 2 velas com bateria, você fala abrahá e liga. Uhum. E é considerado, abrahá não é uma abrahá em vão. Então, primeiro você liga, depois você fala abrahá, como você costuma com as velas normais. Ou você pode falar abrahá antes de ligar depois, mas é melhor ligar antes e falar abrahá depois. A gente costuma assim, né? Ashkenazim, de acordo com o Remá. Então, num caso de extrema necessidade, que você está em Israel, num hotel, ou está, Deus me livre, precisa dar luz, alguma coisa assim, aí dá para acender as velas de Shabbat. Você acende primeiro, liga as velinhas, e fala brachá. Quer dizer, na verdade, pode ser qualquer abajur desses de pilha. Se a pessoa precisa acender isso no hospital num país onde não tem como entrar em acordo com quem está trabalhando lá. Uhum. Então esse é o patente. Então, quer dizer, esse é o caso extremo, que você vai acender a lâmpada elétrica, colocar a mão nos olhos, falar brachá, achar que deixando bem mesotav esvano ladleik nerot shel Shabbat Kodesh, e é considerado pela Alahá, o Rav Eliashiv, ele autoriza isso, que você acendeu velas de Shabbat. Se ficou alguma dúvida, a aula ficou gigantesca, né? Mas se ficou alguma dúvida, por favor, deixe no grupo Amigos da ONG, vocês podem deixar lá a pergunta, se ficou alguma pergunta ainda sobre essa aula. Não fiquem com dúvidas, perguntem mesmo, tá? Que daí a gente grava uma outra aula para vocês, tá bom? E você que não é amigo da ONG ainda, vem pra cá. O número tá na descrição aqui. Meu WhatsApp eu sempre deixo também afixado nos comentários. Então, assim, me procura e vem estudar conosco. E Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para o Butantan Rebbe. Shabbat Shalom, Atzlacha, Briut, Panasá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Amém.